Bom, a gente vai chegar na última sessão dessa parte D, ela é menorzinha, e aí dá tempo de comentar alguma coisa. Continua Freud. Na sessão seguinte, a 7ª, retomou novamente o mesmo assunto. Ele não podia acreditar, disse ele, que tivesse alguma vez estado às voltas com um desejo desses contra seu pai. Lembrou-se de uma história de Sudermann, prosseguiu, que lhe causara profunda impressão. Nessa história, o romance de Sudermann é Geschwister. Havia uma mulher que, quando se sentava ao leito de sua irmã enferma, sentia desejo de que a irmã viesse a morrer, a fim de que ela pudesse casar-se com o marido da irmã. Então a mulher cometeu suicídio, pensando que ela não estava apta a viver depois de sentir-se culpada de tal baixeza. Ele podia compreender isto, disse ele, e só estaria direito se seus pensamentos fossem a sua morte, de vez que não merecia nada menor. Aí vem uma nota. Esse sentimento de culpa envolve a mais evidente contradição de sua negação. Não, ele jamais alimentara um sentimento semelhante contra seu pai. Um semelhante desejo contra seu pai. Este é um tipo comum de reação ao material reprimido que se tornou consciente. O não com o qual o fato é primeiramente constatado é imediatamente acompanhado de uma confirmação dele, embora, para início de conversa, seja apenas uma confirmação indireta. Conferir o artigo de Freud, bem posterior, sobre a Verneinung, que é traduzida como negativa, aí sim, que é de 1925, e as duas primeiras sessões de suas construções em análise, já em 1937. Aí sim. Observei que sabíamos muito bem que os pacientes derivavam alguma satisfação de seus sofrimentos, de modo que, na realidade, todos eles resistiam, em alguma extensão, à sua própria recuperação. Ele está falando, de certa forma, do ganho secundário da doença. Ele jamais deve abster-se do fato de que um tratamento como o nosso procedeu ao acompanhamento de uma resistência constante. Eu estaria repetidas vezes lembrando-o desse fato. Prosseguiu então, dizendo que gostaria de falar de um ato criminoso cujo autor não reconheceu como sendo ele próprio, embora bem nitidamente se lembrasse de havê-lo cometido. Citou um trecho de Nietzsche. Sinto muito, está em alemão. Em alemão está escrito assim: Jenseits von Gut und Böse. Eu teria que procurar isso. Vocês procurem aí no dicionário. Está na nota número 2. Eu fiz, diz, minha lembrança. Eu não posso ter feito isto, diz meu orgulho. E bem permanece inexorável. No final, a lembrança cede. Bem, ele continuou, minha lembrança não cedeu nesse ponto. Isso porque o senhor
deriva o prazer de suas próprias autocensuras como um meio de autopunição. Meu irmão mais novo, eu agora realmente gosto muito dele e ele, justamente agora, está me causando bastante preocupação, pois quer fazer o que considero uma união fora da hora. Antes que ele se casasse com ela, bem, meu irmão mais novo e eu costumávamos brigar um bocado quando éramos crianças. Gostávamos muito um do outro ao mesmo tempo e éramos inseparáveis, mas eu estava verdadeiramente cheio de ciúmes, uma vez que ele era o mais forte e de melhor aparência entre os dois e, consequentemente, o favorito. Um travessão diz assim: sim, o senhor já me fez a descrição de uma cena de ciúme relacionada com o Fräulein Lina, aí na página 166. Isso é Freud cortando o discurso do o paciente dele. Então, muito bem, em alguma ocasião dessas, abre parênteses, foi seguramente antes de eu fazer 8 anos, pois ainda não estava na escola, a qual passei a frequentar quando tinha 8 anos. O pai já tinha morrido. Em uma dessas ocasiões, foi isto que fiz. Nós dois tínhamos espingardas de brinquedo de fabricação comum. Carreguei a minha com uma vareta e lhe disse que se ele olhasse para o cilindro, veria alguma coisa. Aí, enquanto ele olhava dentro dele, puxei o gatilho. Ele foi atingido na testa, mas não se feriu. Mas eu, de fato, tinha tido a intenção de feri-lo muito. A seguir, fiquei recolhido em mim mesmo, atirei-me no chão e me interroguei como poderia ter feito uma coisa assim. Contudo, eu realmente, esse realmente está em itálico, fizera. Aí Freud, aproveitei a oportunidade de encorajar meu caso. Se ele preservara a recordação de uma ação como esta, que lhe era tão estranha, ele não poderia, insistir, negar a possibilidade de algo semelhante que agora esquecera por completo ter acontecido em uma idade ainda mais precoce em relação a seu pai. Aí, travessão. Então, me contou que estava ciente de haver sentido outros impulsos vingativos, dessa vez voltados à dama, a quem tanto admirava, de cujo caráter ele pintou uma ardente imagem. Podia ser verdade, disse ele, que ela não pudesse amar com facilidade, mas ela estava reservando todo o seu eu, self, para o homem a quem um dia pertenceria. Ela não o amava. Quando ele se tornara sabedor disso, uma fantasia consciente tomara forma em sua meta, de como ele viria a ficar muito rico e casar-se com outra, e então a levaria a visitar a dama a fim de ferir os sentimentos dela. Entretanto, a essa altura, a fantasia frustrara-se, uma vez que ele fora obrigado a confessar a si mesmo que a outra mulher, sua esposa, lhe era completamente indiferente. Logo, seus pensamentos ficaram confusos, até que lhe nasceu no pensamento a ideia de que essa outra mulher teria de morrer. Nessa fantasia, bem como em seu atentado ao irmão, reconheceu a qualidade de covardia está em itálico, que lhe era tão particularmente terrível. Aí tem uma nota e diz: essa sua qualidade será explicada posteriormente, na página 208. No curso posterior de nossa conversa, Freud dizendo: apontei-lhe que não tinha, logicamente, de se considerar de modo algum responsável por qualquer desses traços de seu caráter, por todos esses impulsos reprováveis oriundos de sua infância, e que eram apenas derivados de seu caráter infantil, sobreviventes em seu inconsciente. Além disso, ele precisa saber que responsabilidade moral não podia ser aplicada a crianças. Acrescentei que apenas mediante um processo de desenvolvimento, um homem com sua responsabilidade normal procedia da soma de suas disposições infantis. Uma nota. Só criei esses argumentos de maneira a, mais uma vez, demonstrar a mim mesmo a sua ineficácia. Não posso entender
como outros psicoterapeutas podem afirmar que eles combatem com êxito as neuroses com armas como estas. Expressou, contudo, uma dúvida sobre se todos os seus maus impulsos se haviam originado daquela fonte. Prometi, porém, prová-lo para ele no decorrer do tratamento. Prosseguiu, aduzindo o fato de sua doença haver ficado tão enormemente intensificada desde a morte de seu pai. E eu lhe disse que concordava com ele, desde que eu encarava seu sentimento pela morte do pai como a fonte principal da intensidade, está em itálico, da sua doença. Digamos que seu sentimento encontrara uma expressão patológica em sua doença. Disse-lhe que, enquanto um período normal de luto duraria de 1 a 2 anos, um período patológico como este duraria indefinidamente. Ele ainda não tinha escrito Luto e Melancolia, só em 1914 também. Isto só depois do narcisismo, daquela época que ele toma o narcisismo, Isto é tudo quanto sou capaz de relatar do presente caso clínico de forma detalhada e consecutiva. Coincide toscamente com a parte expositiva do tratamento. Este durou, no todo, mais de 11 meses. Muito bem. Essa é a quarta parte, chamada Iniciação na natureza do tratamento. Vocês podem perceber, analistas, vocês, que isso é uma psicoterapia que Freud força o fulano a aceitar para ele, tomar como dele, coisas que estão na teoria do Freud. Ele pega, de fato, argumentos da expressão consciente desse sujeito, da lembrança consciente, da memória consciente. É inteiramente diferente o que se faz na clínica. Lacan não comenta nada disso, a não ser dizer que Freud dá aulas. Mas Freud, nesse período ainda, entre o momento em que ele descobre a existência do inconsciente até o momento em que ele postula a primeira tópica, pelo menos até aqui, ele tratando desse neurótico obsessivo de uma violência simbólica muito grande. E ao mesmo tempo é como se os dois ficassem pesquisando coisas e um contrariando o outro e tal, mas na verdade isso não é uma análise. Não tem um sujeito do inconsciente vindo à tona e falando por si e livre para poder associar e trazer a verdade por vários ângulos, nem nada. São sessões de psicoterapia psicológica, com uma intervenção terapêutica muito intensa, sem que o paciente tenha a liberdade de poder passear, fazer a errância dele. Enfim, eu suponho que para os lacanianos, sobretudo, lacanianos atuais, verdadeiros, que passaram por análises lacanianas, isso seja visto como uma verdadeira forçagem o tempo todo. Não é? Agora, é bom lembrar que Lacan se queixa aqui nos escritos, né, da bula que os analistas da IPA criaram. Muito bem, dos seus textos. Mas, olha, esse foi o chefão deles. Trabalhava assim em 1907. Suponha que o camarada entrou em 1907, leu mais ou menos uma coisa aqui, outra ali, e detonou a coisa por ali. Acho que assim ele podia trabalhar. Eu fiz supervisão quando eu fazia, em grupo a gente fazia supervisão, né, lá atrás, no IBRAPS. E tinha colegas que davam aulas do complexo de Édipo e tal, a gente ria para burro, porque já existia uma certa compreensão de que isso não é análise. Mas eu cheguei a ver gente, como também anotar tudo, como Freud faz, quer dizer, não tinha liberdade de uma atenção flutuante. Então,
É, anotar tem que anotar para levar para o supervisor, mas não pode ser essa atenção o tempo inteiro. Que horas você vai ouvir os sons, as coisas? Não, então isso tudo a gente vai parar aqui, vai entrar na parte E depois, e vamos ver como é que coisa rola.